já não é fácil. É difícil dia a dia. Muitas pedras e espinhos. Os leões ficaram mais um dia de jejum, mais uma noite, né? Sem comer nada, porque a refeição deles era Daniel. Deus faz até leão jejuar por causa do servo dele. Foi extraordinário. Deus é o dono da natureza, ele faz tudo. Ele mandou um peixe engolir Jonas, ele mandou os peixes lá para os discípulos pegar, a noite toda não tinha pegado nada. Ele mandou um peixe comer uma moeda para depois Pedro pescar o peixe para pagar o tributo do templo. Ele mandou os animais lá quando Noé constrói a água, ele enviou. Irmãos, só é soberano sobre todas as coisas. E agora? Passou a noite, ele nem dormiu, ficou incomodado, e agora? Eu não sei se Daniel dormiu abraçado com o leão, o que foi? Não sei, mas passou a noite, chegou outro dia, o rei chegou lá correndo, espaforido, né? Daniel, será que o seu Deus, a quem tu serves continuamente, te livrou? E ele acabou de falar e Daniel brada lá de dentro: ó rei, meu senhor, meu Deus, enviou o seu anjo, fechar a boca dos leões. Ó, Deus está fechando a boca dos leões, né? Por sua causa, por causa do servo de Deus, Deus fecha a boca dos leões. E Paulo, quando estava sendo julgado lá, ele diz assim: ó, eu fiquei sozinho, mas o Senhor esteve comigo, o Senhor estava comigo. Fechou a boca dos leões. Paulo fala disso também. Meus irmãos, não podemos desanimar. Nós não podemos negar o que Deus está fazendo na nossa vida, né? O que Deus está fazendo, a maneira como Deus está conduzindo. Meus irmãos, a nobreza de Deus, o Espírito Santo, ele não pertence a denominação alguma. Não pertence. O Espírito Santo, ele é soberano. Ele é Deus também, faz parte da Trindade. Então ele opera, ele visita, ele trabalha da forma que ele quer. Ele não está dentro de uma caixinha padronizada como uma viseira de burro que só ele para um lado, não. Ele faz coisas, ele opera. É por isso que eu falo, quando tem o caso da senhora, que às vezes nós costumamos entender, mas nós vamos ver. Mas é assim mesmo, nós temos uma limitação muito grande para entender o que Deus está fazendo. Às vezes na hora o senhor opera de uma forma, não entendeu. Daí 1 ano, 2 anos, aí a gente olha para trás, olha como Deus fez, como Deus operou, aquela porta que foi aberta, aquela enfermidade que foi curada, aquele livramento que veio. Aí nós vamos entendendo. Às vezes nós nem sabemos. O Espírito Santo, ele é soberano. Não tem como cercar ele. Não, o Espírito Santo está cercado aqui no meio de 4 paredes. Não tem como não. Só está aqui. Lá na rua não está não. Lá não sei aonde não. Que é isso? O Espírito Santo, ele é soberano. Ele está operando. Conhece o mundo inteiro. Outro dia eu li a respeito de um pastor que converteu num país muçulmano chamado Uzbequistão. Sabe como foi a conversão dele? Deus faz coisas extraordinárias. A conversão dele é o seguinte: ele era um homem verterado, bêbado e terrível, família excluída. Ele trabalhava no canteiro de obra e tinha uma casinha lá de fazer as necessidades. Ele foi lá fazer a necessidade dele, da casinha. E o que tinha lá para limpar na casinha? Uma Bíblia. Ele ter papel higiênico, né, que é o comum, tinha uma Bíblia. Aí, na hora que ele estava fazendo necessidade, ele pegou uma folha da Bíblia, só que estava demorando um pouco, ele começou a ler. Quando ele começou a ler, o Espírito Santo visitou ele ali. Naquele momento, o Senhor operou na vida dele. Não vamos limitar uma operação do Espírito Santo. Ele levantou dali, catou o resto que tinha da Bíblia, né, que faltavam muitas páginas, estava suja lá no lixo. Ele catou o resto e foi embora. Levou para a casa dele e começou a ler. Depois de 2 anos ele conseguiu uma Bíblia. Converteu, virou um missionário, um servo de Deus. Nós vamos bitolar uma operação do Espírito Santo? Não, o Espírito Santo só age assim. Se não for assim, não. Deus opera de forma extraordinária, como ele fez com Daniel. O Espírito Santo, o Senhor foi lá,
acalmou os leões, fechou a boca dos leões, Daniel saiu tranquilo. Meus irmãos, e agora o juízo que era a sentença de morte que era sobre Daniel veio sobre seus inimigos. Eu pergunto, Daniel precisou de criticar, precisou de chorar, de reclamar, ou de orar assim, ó, tomara que o Senhor pese a mão neles. Não precisa. E nós aprendemos isso com Bíblia, viu, irmãos? Nós aprendemos isso. Nós oramos para Deus abençoar, nunca para Deus trazer juízo sobre quem quer que seja. Nós oramos sempre pedindo que o Senhor exerça misericórdia, que o Senhor exerça compaixão. Agora, o juízo pertence ao Senhor. Nós oramos, Senhor, exerça misericórdia, mas Deus é soberano. Amanhã só quer cobrar, o juízo é dele. E nós não temos que questionar, não. Porque ele diz assim: minha é a vingança, diz o Senhor. A vingança não nos cabe, como não cabia a Daniel. O rei que decretou, pegou a turma lá que fez a tramóia lá contra Daniel. Vocês vão beber do próprio veneno, jogaram tudo lá dentro. O que a Bíblia diz? Que eles não tinham chegado no fundo da cova e os leões já tinham. Deus abençoou até os leões, né? Fez eles jejuarem uma noite, mas na outra noite a porção foi dobrada. Comeram carne à vontade, se fartaram, encheram a barriguinha. E Daniel voltou para o lugar que era o lugar dele, na posição como servo de Deus. Um dia nós estamos na cova, mas outro dia Deus nos coloca no trono, nos coloca no lugar de honra, de destaque. Se você está na cova, continue na presença do Senhor com nobreza, com honra. Porque você vai sair da cova e vai para um lugar de honra. O Senhor diz assim: o Senhor honra aqueles com honra. Nós honramos a Deus nas nossas atitudes, nos nossos negócios, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida espiritual como servo de Deus. Deus vai nos honrar também. Jeremias, terminando, né? Já estou ultrapassando o horário, né? Nem tem. Amém. Jeremias diz assim: o Senhor, Ele se alegra em abençoar o seu povo. Deus se alegra em nos abençoar. Né? Amém, irmãos? Vamos lembrar de Daniel. As provas vêm, as acusações, a infâmia. É natural isso. Pedro diz isso. Vocês estão aí perplexos por causa da prova, da perseguição, como se coisas estranhas acontecessem. Pedro fala isso. Não, é natural. Ele diz assim: alegrai-vos no fato de serem participantes das aflições de Cristo, para que na sua glória vos gloriareis com Ele. Vou terminar agora. Martinho Lutero, quando ele estava exilado no castelo de Wittenberg, não sei nem a expressão, ele estava lá traduzindo a Bíblia. Aí a perseguição, a luta estava ferrenha, né? Os acusadores, e quem conhece a história sabe. Aí um dia ele estava todo cabisbaixo. A mulher dele já tinha casado, viu? Deixou de ser padre. A esposa dele era que a vida não é fácil, é difícil dia a dia.